Boa tarde, pessoal. Vamos dar início ao painel 3 da quarta jornada de estudo das infâncias do GP Educ. O nosso painel tem como tema pandemia, espaços e tempos. As infâncias insistem. Assim, as apresentações dos trabalhos estão a cargo dos integrantes do GP Educ e demonstrarão, nesta crise sanitária em que vivemos atualmente, o fato de que as infâncias insistem ainda na pandemia pela garantia de direito, inclusive, mas não somente, pelo direito a brincar, insistem pela vida, insistem pelo não alto índice de famílias em situação de vulnerabilidade, insistem também por vivências e lutas em organizações não governamentais que lutam para afirmar e reafirmar garantias legais das crianças no momento pandêmico. É hora, então, de nos unirmos em luta para insistir pelas infâncias contemporâneas que atravessam a pandemia buscando melhores condições de vida. O primeiro trabalho é de autoria da Flávia Regina, tem como título ONGs Proteção de Crianças e Adolescentes na Pandemia, Desafios. A Flávia Regina é assistente social, especialista em gestão de políticas públicas e gestão de serviços sociais e mestranda do PPGES. Atualmente, a Flávia também é coordenadora da KNH Brasil Nordeste, Kinder Norte Hilf, e também membra do GP Edu. Então, Flávia Regina, você está com a palavra a partir de então. Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Obrigada, Douglas, e é um prazer ter aceitado o convite, né, para a quarta jornada sobre estudos da infância do GP Educ. O meu trabalho vai repercutir sobre os espaços e tempos das infâncias nas organizações não governamentais, né, neste recorte da pandemia. Né, o objetivo é refletir as contribuições que as organizações não governamentais proporcionaram às crianças e adolescentes nesse recorte da pandemia. Né, as organizações não governamentais enquanto espaços de vivências e experiências de crianças e adolescentes. Espaço esses que contribuem para a luta, né, e fortalecimento de ações de desenvolvimento, proteção e defesa social de grupos historicamente excluídos. Eu trago algumas questões para o debate, né, a pandemia Covid-19, né, a gente, enquanto país Brasil, a gente já estava dentro de uma complexidade do tecido social, né, a partir do agravamento dos fenômenos sociais, do aumento da desigualdade, aumento das violências com recorte de gênero, étnico-racial, doméstica, sexual, perda de direitos sociais e trabalhistas, e aumento das forças políticas e econômicas e religiosas conservadoras. Tudo isso ampliou a vulnerabilidade, né, das crianças e adolescentes. Uma outra questão para o debate é que a pandemia trouxe que é a situação de fome, né? Um relatório da Oxfam, publicado em 2020, né, estimou que 270 milhões, né, de pessoas, ainda em 2020, com a chegada da pandemia, iria, né, passar por situação de fome, né, chegando aí a um aumento de 85% em relação ao ano de 2019. Quase 12.200 pessoas morreriam de fome, ou seja, no recorte de 2020 significa que isso já aconteceu, diante dos impactos sociais e econômicos trazidos pela pandemia. Se a gente já estava vivendo uma situação de desigualdade, né, com a questão da fome, a pandemia agravou ainda mais. O relatório coloca ainda um dado que o Brasil, junto com a Índia e a África do Sul, iria passar, né, com esse início da pandemia, com um crescimento da questão da fome rápido e eminente. Outra questão para o debate que eu trago é uma questão trazida por Leonardo Boff, né, que ele coloca que a pandemia do coronavírus aponta, né, que a humanidade precisa, né, definir e seguir novos rumos, né, pois a gente está vivendo um grave risco, né, à biosfera e à existência da nossa espécie, né, humana. Né, para o autor, a pandemia do coronavírus é como uma resposta da natureza, né, para como ela está sendo tratada, né, pelo homem, né, e aí que
a natureza já aponta alguns sinais de sofrimento, como a questão do aquecimento global e a erosão da biodiversidade. O Leonardo Boff, né, ele traz a tese de que a Terra está contratando a humanidade a partir de uma autodefesa dela, né, da forma como ela está sendo tratada. Boff ainda traz algumas ameaças, né, para a vida e para a Terra, nesse atual contexto nosso, que é a questão do holocausto nuclear, a catástrofe ecológica, as catástrofes em si, a catástrofe econômico-social, sistêmica, né, trazida pela radicalização do sistema neoliberal, né, que produz aí uma extrema acumulação da pobreza, né, é uma catástrofe moral, né, com uma falta generalizada de sensibilidade para as grandes maiorias sofredoras, e uma catástrofe política, né, com a exceção aí da direita, e uma corrosão das democracias, né, e também uma outra ameaça à vida é a própria Terra, falando para a humanidade que ou a gente passa a cuidar melhor dessa Terra, ou novas pandemias surgirão. E aí o BOF traz aí um dado do Banco Suíço, Credit Suisse, né, que coloca que 1% dos mais ricos possui 45% de toda a riqueza global, e os 50% mais pobres ficam com menos de 1%, né, ou seja, tem aí uma questão séria, né, que a gente precisa prestar atenção, né, que é o aumento das desigualdades no mundo, e em especial com recorte para o nosso país, Brasil, e uma grande concentração de riqueza na mão de poucos, né. Outras questões para o debate que eu trago é o aprofundamento das desigualdades sociais e econômicas, né, que se elas já existiam, elas foram aprofundadas com a chegada do coronavírus, né, e um estudo, né, sobre os impactos do coronavírus na região Nordeste coloca que o efeito da pandemia foi ainda maior nas regiões Norte e Nordeste, né, seja com o aumento do número de óbitos, seja com o crescimento da pobreza em virtude da pandemia, né, e o estudo aponta ainda que na região Nordeste existe uma interação entre a pobreza, desemprego, nível de escolaridade, raça, gênero e cor, né, como determinantes, né, para as consequências da crise sanitária do Covid-19. A Visão Mundial, ela lançou um relatório em maio de 2020 que aponta que 85 milhões de crianças e adolescentes no mundo durante a pandemia estiveram expostos a violências físicas, sexuais e emocionais, em especial durante o recorte da quarentena. O relatório também aponta, esse relatório da Visão Mundial, que 177 países que adotaram medidas de lockdown com fechamento das escolas refletiu diretamente, né, na vida das crianças, considerando que as escolas, onde as crianças passam uma boa parte do seu tempo, e com as medidas de isolamento social e o fechamento destas, as crianças passaram a ficar mais tempo em suas casas, o que trouxe aí um aumento no mundo de riscos e incidências de violência, né, contra crianças e adolescentes. Trago ainda uma outra questão para o debate com relação à pandemia, que os dados do Disque 100 e Disque 180, que são espaços de denúncia de violação de direitos humanos e de violação de direitos contra a mulher, né, que até março de 2021, em março, na verdade, de 2021, houve aí um aumento de denúncia de violações de direitos relacionadas diretamente à pandemia de 165%. Né, e o Disque 100 ainda registrou, né, mais de 6 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes em 2021, em um recorte de tempo pequeno, de 1 de janeiro a 12 de maio de 2021. Né, e no Disque 100, as denúncias mais evidentes são das violências contra crianças e adolescentes, as físicas e psicológica. E entre esses autores, né, ou suspeitos da violação do direito, estão, infelizmente, os pais e mães das crianças e adolescentes, chegando a um percentual de 59,6%, né. E aí, junto a essas questões do que a pandemia causou, né, mundialmente, causou, no Brasil, eu trago aí o debate das infâncias, né, a partir da perspectiva da sociologia da infância, né, que a gente, tem alguns autores que trabalham, que é o Wortrop, o Prout, Amash, o Sarmenti e Abramovic, né. Segundo Wortrop, né, ele coloca que a infância tanto se transforma de maneira constante, assim como é uma categoria estrutural permanente pela qual todas as crianças passam.
ou seja, enquanto categoria estrutural permanente, né, essas infâncias foram afetadas diretamente, né, pelo contexto da pandemia, né. Manuel e Machi, eles trazem um debate, né, sobre a questão da contradição entre a normatividade infantil, né, produzida pela modernidade, e a partir de uma matriz adultocêntrica e as condições de vida de crianças, né, em situação de desigualdade. Ou seja, existe uma contradição entre a legislação, né, construída para as crianças, mas é uma legislação a partir de um olhar ocidental, né, que muitas vezes, na vida prática das crianças vítimas de desigualdade social, essa legislação, ela não é vivenciada, né, essa questão dos direitos, ele não é acessado, né, e aí, acaba que, essa questão das crianças não exerce suas condições como sujeitos específicos de direito, né, e segundo Abramovics e Moruzzi, né, elas colocam que a Convenção dos Direitos Internacional das Crianças, que foi promulgada em 89, ela trouxe vários avanços, e um dos avanços é o direito à participação. Direito este que é trabalhado nesses espaços de vivência das crianças, que são as organizações não governamentais. Dentro desse estudo que a gente elaborou para apresentar, no painel, a gente trabalhou com a metodologia do levantamento e análise documental, né, com os seguintes documentos: projetos de ajuda humanitária, relatórios, planejamentos operacionais e diálogos com gestores, equipes técnicas, né, entre março de 2021, quando iniciou a pandemia, até o momento atual, março de 2020, perdão, até o momento atual de 2021. Né, com organizações não governamentais que atuam na região Nordeste, que tem como foco, né, de atuação a defesa dos direitos de criança e adolescente em situação de vulnerabilidade econômica e social. Eu trago aí, né, o Bardan, que é um autor que trabalha com análise de conteúdo, que afirma que a análise de conteúdo cuida da informação compreendida no interior das mensagens, chegando à análise de significados, sendo também uma análise de significantes, ou seja, a partir do momento que a gente analisa o conteúdo, né, documental, não falamos de descrever só, né, a descrição desse conteúdo, mas dos aprendizados que esses conteúdos nos trazem, né, e saberes que podem vir de diversos campos, né, segundo Bardan, da psicologia, sociologia, história e economia, né, e aí a gente selecionou 3 categorias de análise, né, para a gente fazer uma relação desses documentos que a gente analisou, né, que foram dessas organizações não governamentais, né, dentro desse recorte da pandemia e das vivências das crianças e adolescentes. Dentro dessas categorias, uma primeira que a gente selecionou foi em relação às medidas de proteção e segurança das equipes, crianças, adolescentes e famílias, adotadas pelas organizações não governamentais, pelo menos essas organizações não governamentais que estão dentro do estudo, né, todas, né, de forma unânime, seguiram as medidas de isolamento social, publicada dentro de seus estados e municípios correspondentes, né, e pelo menos até julho de 2020, todas as atividades estiveram suspensas e as equipes trabalhando em home office, né. Foram necessárias a criação de protocolos de medidas de enfrentamento da Covid, tanto dentro dos espaços das organizações governamentais, como dentro, como fora, né, dessas organizações. Teve aí toda uma reestruturação na área de recursos humanos, com diminuição de carga horária dos profissionais, antecipação de férias, adaptação dos cronogramas de trabalho, e também houve uma adaptação do ambiente físico, né, e novas práticas de higiene e proteção para as crianças, adolescentes e família foram adotadas. Uma outra categoria de análise do nosso estudo foi em relação às estratégias institucionais implementadas para a realização dos trabalhos na pandemia, né. Quais foram as estratégias que as ONGs adotaram, né, para atuar nesse contexto pandêmico, né? Uma das primeiras medidas foi o estabelecimento dos contatos com as famílias, crianças e adolescentes. E esses contatos, não teve outro caminho a não ser via os telefones celulares, né. Foram feitas orientações iniciais, né, junto às famílias, crianças e adolescentes, de como lidar com a pandemia, quais as medidas de segurança. Houve uma preocupação de levantamento junto às famílias sobre as dificuldades relacionadas às questões financeiras e de saúde mental, porque já se imaginou automaticamente o quanto a pandemia iria trazer consequências na vida de quem já está em situação de vulnerabilidade, né.
Houve também a elaboração de materiais informativos, sejam esses materiais físicos ou online, e envio para as famílias, né? A preocupação era o contato direto com as famílias e a partir destas, o contato com as crianças e adolescentes, no intuito de continuar o foco de proteção, né, das crianças. E aí, houve também estabelecimento de plantões jurídicos, né, e orientações de acesso para as famílias, né, direcionando em relação as modificações dos programas sociais que foram estabelecidos, as medidas de auxílio econômico adotadas pelo governo federal, né, houve aí também um monitoramento constante sobre os casos e situações de violência contra crianças e adolescentes, porque isso também pautou o fato das crianças estarem mais presentes em suas residências, convivendo em suas comunidades, e iria se haver uma perspectiva, infelizmente, de aumento de casos de violência. Houve ainda uma outra estratégia que foi de acolhimento e escuta das famílias, crianças e adolescentes, considerando que foi uma das medidas principais, né, porque a saúde mental das famílias, das crianças e adolescentes foram abaladas, né, dita por estas, né. Outras estratégias tiveram a ver com a elaboração de ações de ajuda humanitária emergencial, né, porque a partir do momento que a gente traz lá na frente, né, as consequências econômicas e sociais da pandemia, a gente viu na prática, né, o quanto a segurança alimentar das famílias, crianças e adolescentes foram abaladas. Então, uma das principais medidas precisou ser a adoção de distribuição de cestas e kits de higiene e proteção, né, com máscaras e álcool gel. Né, também foram adotadas medidas de elaboração de atividades lúdicas, escritas, podcasts, vídeos e online, e a preocupação do envio desses kits educativos, né, e aí foram várias formas de logísticas para que esses kits chegassem até as famílias e, consequentemente, até as crianças e adolescentes. Houve um contato constante com as escolas e professores, né, considerando que o ambiente escolar é um ambiente que as crianças mantêm um maior contato dentro da sua dinâmica do dia a dia, então houve aí um contato, né, muito presente das ONGs com as escolas, né, para ampliar e saber de maiores informações sobre as famílias, crianças e adolescentes, em especial nos períodos mais rígidos, né, do isolamento social. Houve aí um acompanhamento das denúncias e pauta das violações junto aos órgãos de governo, e muitas realizações e adoção de atividades virtuais com as famílias, crianças e adolescentes, live, rodas de diálogos, saraus, oficinas temáticas, entre outras. E aí a gente traz uma terceira categoria, né, que frente às medidas adotadas institucionalmente da pandemia, as estratégias de atuação das ações, quais as consequências diretas da pandemia na vida aí das crianças e adolescentes, ou seja, dessas infâncias, né, e aí os problemas, né, mais relatados relacionados às crianças, adolescentes e família, né, foram o fato de que boa parte das famílias ficaram de fora e não conseguiram receber os auxílios econômicos dos governos, né, e muitas até chegaram a perder benefícios sociais, e diante uma série de questões, a questão documental que muitas famílias não tinham, o acesso ao aparelho celular ou à internet para acessar essas questões dos auxílios, muitas famílias tinham apenas um aparelho celular que precisou ser dividido aí, junto às ações com as escolas, junto às ações com as organizações não governamentais, junto às ações que as famílias precisariam adotar para ter acesso aos auxílios, né, foi um problema, a ausência, né, do aparelho celular, por conta da questão econômica mesmo das famílias, né, foi um problema para elas durante a pandemia. As famílias, por conta da baixa escolaridade, elas tiveram dificuldade de trabalhar os conteúdos enviados, né, para as atividades de leitura ou lúdica com as crianças realizadas em casa, né, existia uma acessibilidade, uma boa vontade, mas existia por parte de algumas famílias essa dificuldade, né, diante, a gente sabe aí dessa baixa escolaridade. Houve também um aumento de casos de violência doméstica e denúncias, inclusive outras famílias, né, que estavam dentro dos territórios de atuação das ONGs, entravam em contato e colocavam sobre denúncia, né, de violência contra as crianças e adolescentes. Houve aí também uma perda significativa da renda familiar,
né, a gente sabe que a maioria das famílias, elas obtêm sua agenda através de serviços informais, né, e muitas perderam esses serviços informais nesse recorte aí da pandemia, né, e o relato de fome passou a existir cada vez mais presente, né, na vida das crianças, adolescentes e família. E um outro problema relatado foram as dificuldades dos adolescentes de acesso aos meios digitais. Os adolescentes aí que são tão conectados, mas quais, a gente levanta as questões, né? Quais adolescentes conseguem de fato se conectar? Os que estão em situação de vulnerabilidade, a conexão digital. Os, de fato, os que estão em situação de vulnerabilidade, eles têm muita dificuldade, e aí, por conta desse meio digital estar sendo tão presente, e eles não conseguirem, de fato, acessar, eles se sentiram muito desmotivados. Outros problemas teve a ver também com a questão da ociosidade e o descumprimento, né, das normas de isolamento por parte das crianças e adolescentes, dentro de vários fatores, nas suas comunidades, sejam pela questão da precariedade das moradias, né, moradias com muitas pessoas, dentro de um ambiente só, né, uma estrutura familiar, né, infelizmente desorganizada, né, e a questão econômica também, né, que foi muito afetada na vida dessas crianças e adolescentes, e houve aí um descumprimento grande, né, e também isso foi associado a muita desinformação e descrédito, né, sobre os cuidados em relação à prevenção da Covid. A gente sabe que a gente, infelizmente, é um dos países que mais consome fake news, né, e essas fake news atrapalharam muito, né, a vida dessas crianças e adolescentes nesse período da pandemia, né, com toda essa desinformação que foi ampliada. Houve aí um aumento dos casos de saúde mental nas famílias e, consequentemente, também das crianças e adolescentes, muitos relatos, né, as escolas públicas fechadas, as crianças e adolescentes, elas não conseguiam acessar as aulas, né, por não possuir internet, por a família ter que dividir um único aparelho celular, em alguns casos o celular não existia, então assim, as ONGs receberam muitos relatos das famílias, crianças e adolescentes, das dificuldades de acessar, né, as estratégias escolares, né, houve também uma mudança aí na rotina das crianças, adolescentes e família, né, pela pandemia, né, a ida à escola, que ela não pôde mais, o contato com os amigos, a socialização na comunidade, embora muitos descumpriram, o maior contato com as famílias, né, também ocasionou conflitos familiares, né, o medo da Covid, muitos relatos das crianças, né, com medo do que iria acontecer. Houve aí também, como a gente já relatou, um aumento dos problemas econômicos e, infelizmente, o aumento da violência doméstica, né, junto às crianças e adolescentes. E aí, diante de todas essas questões, né, a gente traz algumas conclusões, né. Uma das conclusões é que a terra e as pessoas precisam de acolhimento, né. A gente precisa trabalhar, precisa ampliar nosso nível de consciência pela essa questão do acolhimento, né, que se exige uma mudança urgente em nossos comportamentos em relação à natureza, em relação ao outro. A gente precisa alimentar sentimentos mais fraternos e solidários, ter novos hábitos de consumo, entre outros, né. A gente precisa continuar alimentando a esperança, a busca pelos direitos humanos, condições de igualdades, em especial dos grupos mais vulneráveis, entre estes, as crianças e adolescentes, né. É necessário implementar ações coletivas nos territórios, em contraponto com as ideias relacionadas ao individualismo. A gente sabe aí que a gente está com um forte ataque, né, de ações conservadoras, e o neoliberalismo entrando com força e ampliando, né, a questão da pobreza. Uma outra conclusão é proporcionar mais informações às crianças, adolescentes e família, de modo que quebrem com a ideia da desinformação e a desqualificação das informações. Outras conclusões que a gente chegou é que é necessário trabalhar questões lúdicas em tempos tão difíceis, em especial com grupos mais vulneráveis, entre estes as crianças e adolescentes, né? E a necessidade de trabalhar o acolhimento de práticas integrativas que possam e proporcionem a ampliação da saúde mental das crianças, adolescentes e família. Aqui as referências bibliográficas que a gente trabalhou, mas a gente traz para o debate, né, essa relação entre a pandemia, os espaços de vivências nas ONGs por crianças e adolescentes em recorte de situação de vulnerabilidade e o quanto as crianças nessa situação, elas foram impactadas junto com suas famílias na pandemia.
É isso. Então, pessoal, agradeço aí a participação da Flávia Regina. Vocês puderam perceber que o trabalho da Flávia Regina nos faz pensar, né, nesses espaços que contribuem para a luta dos excluídos, sobretudo para a infância, né? Então, a gente não pode olvidar de que o Brasil, né, conforme a própria Flávia nos apresentou aí, é um complexo social de perda de direitos das infâncias, mesmo antes, né, da pandemia, e, né, aumentou, conforme vocês perceberam nos dados aí, durante ela. Então, na verdade, a gente não pode, né, na verdade, a gente pode até pensar como o Estatuto da Criança e do Adolescente tem sido, né, efetivado durante a pandemia para reafirmar a criança como sujeito de direito, né, tal como as próprias palavras da apresentação da colega aí, Flávia Regina. E que a Flávia Regina, né, ela nos apresentou essa demanda em seu trabalho que nos faz dialogar no motivo pelo qual as infâncias insistem na pandemia e continuarmos, né, alimentando a esperança por dias melhores para as nossas infâncias e também as nossas crianças. Então, mais uma vez agradeço a participação da colega Flávia Regina. Então, vamos dar continuidade à apresentação dos próximos trabalhos nesse painel 3 da quarta jornada de estudo das infâncias do GP Eduque. O próximo trabalho tem como título Primeira Infância Fortalecendo Vínculos, é de autoria de Gabriela Rodrigues e Henrique Dias. A Gabriela Rodrigues, ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco, no Centro Acadêmico do Agreste, Caruaru. É pós-graduanda em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica pela EB-FBJ, é educadora social do Instituto Conceição Moura e atua como analista de projetos educacionais, e assim também como a Flávia, ela é membro do GP Eduque. O Henrique Dias, que também é autor desse próximo trabalho, ele é graduando em pedagogia, pesquisador e interessado no desenvolvimento infantil e formação de educadores, e também, tal como a Flávia Rodrigues e a Flávia Regina e a Gabriela Rodrigues, também compõem o quadro de membros do GP Edu. Então, sejam bem-vindos, Gabriela Rodrigues e Henrique Dias. A palavra está com vocês. Boa apresentação e boa tarde. Então, boa tarde, pessoal. Quero super agradecer aí pelo convite da gente estar aqui hoje compartilhando um pouco da nossa atuação enquanto uma ONG, né, um instituto que desde 2020 decidiu atuar na primeira infância, justamente no ano em que se startou aí a pandemia. E aí, junto com o desafio da gente atuar nesse campo de maneira intersetorial, vem também o desafio de lidar com a pandemia, né, de como a gente adequar as nossas ações que tinham sido planejadas inicialmente para um contexto presencial, para esse contexto remoto que fez emergir várias questões, principalmente de cunho social, né, como a gente pôde perceber até um pouco do que a Flávia trouxe na apresentação dela. Então, hoje a gente vai compartilhar com vocês um pouco do nosso trabalho, como é que o Instituto Conceição Moura tem atuado desde 2020 e agora em 2021 também, na primeira infância, e como a gente adequou as nossas ações, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela. Não sei se foi, tá indo. Então, a gente vai falar um pouco dessa experiência do Primeira Infância Fortalecendo Vínculos, na iniciativa do Instituto Conceição Moura, né? Como o Douglas já falou, eu e o Henrique é quem conduz aqui. Então, primeiro eu vou trazer para vocês um pouco o que é o Instituto Conceição Moura, porque eu acho que é importante a gente situar essa atuação do Instituto, tá? Então, o Instituto nasceu para dar continuidade ao trabalho social desenvolvido por Conceição Moura, que é uma das cofundadoras da Baterias Moura, né? O Instituto, ele é mantido pela Baterias Moura, né? Todas as nossas ações, elas são realizadas aqui no município de Belo Jardim, sede aí da empresa matriz da Baterias Moura, né?
A gente tem esse compromisso, essa responsabilidade social, de se dar de volta com essa cidade que acolheu a empresa e que tanto tem contribuído para o desenvolvimento econômico da mesma. Então, esse lado social a gente tem feito para contribuir para que cada vez mais, né, crianças e jovens possam melhorar a sua realidade, ter mais oportunidades. Enfim, deixa eu passar um pouquinho aqui para a gente entender um pouco o que é que move o Instituto, qual é a nossa missão, o que é que a gente faz, né? Então, a nossa missão é contribuir para o desenvolvimento de crianças e jovens, para que eles se tornem agentes de transformação no mundo, né? A gente entende que é investindo nas pessoas que a gente consegue mudar essa realidade social, né? Que com a pandemia tem se agravado muito. Como é que a gente faz isso, né? A gente faz isso trazendo projetos, oportunidades que tenham como objetivo final mesmo o desenvolvimento de habilidades para a vida, que possibilita aí uma maior capacidade cognitiva e socioemocional para as crianças e para os jovens, né? Para que assim a gente possa ter aí uma construção de relacionamentos mais responsivos, ser também as nossas ações, os nossos projetos, ser um fator aí que possa contribuir para a redução das fontes de estresse e para o fortalecimento das habilidades. A nossa atuação, então, a gente atua em 4 frentes, né, na formação de jovens, na área do engajamento social, na primeira infância e na educação de qualidade, né? Em cada uma dessas áreas, a gente atua com parceiros, outros institutos, outras instituições parceiras e também com o poder público. Então, a gente tem uma parceria muito forte aqui no município com a Secretaria Municipal de Educação do município, e estamos, desde o ano passado, começando a estreitar nossa relação também com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Em cada uma dessas áreas, a gente tem projetos que vai contribuir para o desenvolvimento de habilidades para a vida. Eu vou focar aqui no tema da nossa conversa, que é a primeira infância, para a gente entender como a primeira infância, esse projeto que nasceu em 2020, ele vem se constituindo como um espaço, como uma ação forte que pode contribuir aí de maneira mais efetiva para uma melhor qualidade de vida, uma transformação social, como a gente sabe, é a base, né? Então, a importância de investir nessa área de maneira intersetorial. A gente tem um foco na educação também, mas a gente tem também atuado em outros campos para fortalecer aí a educação das crianças pequenas. Então, a primeira infância, né, a gente, como eu já falei, é uma proposta criada pelo Instituto, que tem como objetivo principal, né, promover ações que possibilitem o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 6 anos, no desenvolvimento de habilidades para a vida, fortalecendo as famílias e a comunidade no cuidado responsivo. Apesar de ser um projeto, né, que a gente fala que é para a primeira infância, a nossa atuação, ela tem... Henrique vai trazer um pouco mais na fala dele, mas tem uma atuação direta com o adulto. A gente entende que o adulto, ele precisa, aí o cuidador de referência das crianças, ter consciência da importância do seu papel nesse processo de desenvolvimento infantil, né? No caso, as mães, os pais, as avós, como é que em casa a gente pode contribuir para o desenvolvimento dessas habilidades. E na pandemia, aí na ausência, né, das escolas, surgiu cada vez mais a necessidade da gente se aproximar dessas famílias e orientá-las, né, levar orientações, sugestões de como em casa, com a rotina de cuidados principalmente, como é que eles podem estar fortalecendo o vínculo com essa criança e contribuindo para esse desenvolvimento das habilidades cognitivas, motoras, enfim, das crianças, né? Então, desde 2020 a gente vem trabalhando e nós temos uma missão muito grande, que é sensibilizar cada vez mais a comunidade belo-jardinense sobre a importância da gente priorizar a primeira infância. E aí a gente tem buscado o caminho que é com formações, com oficinas e com as visitas domiciliares. As concepções que estruturam o nosso projeto, então a gente
se apoiou muito na aprendizagem dialógica, que é uma concepção da educação que a gente já segue nos outros projetos do Instituto Conceição Moura, que tem aí como principal autor Ramon Flecha e autores que contribuem para essa concepção, o Vygotsky, o Paulo Freire, que a gente enxergou como muito importante a gente também trazer para a primeira infância, já que a gente atua muito direto com o adulto de referência dessa criança. A sociologia da infância, né, e a gente enxerga a importância de colocar, reconhecer aí a criança como sujeito que tem cultura, que é capaz de atuar em sociedade, a gente reconhecer a criança no centro, né, das ações. Essa perspectiva de colocar a criança no centro. Então, a gente tem aí como autor Abramovic, Corsaro, os estudos da neurociência, né, como a gente trabalha com desenvolvimento infantil, então entender como é que essa criança aprende, o melhor período, né, a primeira infância, os estudos trazem isso da neurociência, né, a grande janela de oportunidade, porque é o período em que as crianças mais aprendem, principalmente de 0 a 3 anos, né, é o período em que as crianças, que o cérebro da criança está se desenvolvendo e que ela mais vai aprender. E tudo que ela aprender nesse período, ela leva aí para a vida adulta, né? Essa coisa da plasticidade do cérebro, a gente sabe que as crianças, o ambiente é muito importante para o desenvolvimento dessa criança. Então, quando a gente chega ter consciência dessa plasticidade cerebral, por exemplo, a gente consegue fazer inferências melhor até nas orientações que a gente leva para os pais, que muitas vezes o contexto é de extrema vulnerabilidade, né? O quanto que isso impacta aí para o desenvolvimento infantil. E as ADSs, né? Para a gente é muito importante ter como referência esses indicadores de desenvolvimento social para contribuir aí para algo maior, né? A gente começa aqui fazendo no município de Belo Jardim, mas que a gente também está contribuindo para algo maior. Essas são as nossas frentes de atuação. A gente atua aqui com a sensibilização da comunidade, com o fortalecimento da família e comunidade. E dentro das outras grades de projetos do Instituto, a gente tem trazido aí também o tema da primeira infância. Henrique vai trazer mais na frente um pouco do que a gente faz, mas já adianto para vocês que a gente precisou adequar as nossas ações para o contexto remoto por causa da pandemia, né, da Covid-19, né? Então, as ações de sensibilização, de fortalecimento, acabaram também tendo uma restrição muito grande. Então, a gente está com expectativa de que, inclusive, a partir do ano que vem, a gente consiga fazer mais coisas, né? Para tornar esse tema, de fato, mais fácil, mais entendível, inclusive, para as pessoas, né? E trazer a prioridade, a importância de ser uma prioridade absoluta, de fato. Deixa eu pegar aqui, né, também aproveitar a oportunidade aí para estar agradecendo, né, esse convite de estar contribuindo um pouco aí com essa jornada, né, a minha primeira experiência, acredito que a da Gabriela também, né, então a gente trazer um pouquinho aí do que o nosso projeto, né, do que a gente tem desenvolvido aqui no município de Belo Jardim, né, em relação aí à primeira infância, né, essa janela de oportunidades, né, que se faz muito importante, né, como Gabi traz na fala dela, né, é algo que realmente a gente precisa priorizar, né, que a gente precisa. Pronto, agora ok? Massa. Como a Gabriela falou, né, dando continuidade, a gente trabalha aí com essas três frentes de atuação, né, a sensibilização da comunidade, né, a gente traz realmente a importância de disseminar esse tema na nossa cidade, né, no nosso município. E aí, dentro do nosso projeto, nós temos algumas ações bem pontuais, né, que a gente utiliza para estar falando da primeira infância, falando das crianças, né, de temas que são muito importantes, né, temas intersetoriais aí que a gente não costuma discutir tanto aqui, mais precisamente
no nosso município, né? Quando a Gabriela construiu, né, inicialmente esse projeto, realmente a gente sentiu um pouquinho dessa carência, né, aqui dentro da nossa cidade, da discussão desses temas, de realmente a gente ter um olhar dentro da nossa educação, dentro das nossas comunidades aqui, um olhar diferente, né, um olhar, uma concepção diferente para as nossas crianças. E aí nós temos duas ações, né, que são ações super interessantes aí, bem bacana, que a gente tem dentro do nosso projeto, que são workshops temáticos e também temos os mini cursos, né? Então são duas ações super interessantes que a gente tem aqui a participação também da professora Carla, né, que hoje está conosco aqui, já teve a oportunidade de ministrar mini curso, também teve a oportunidade de participar, né? Então, a gente promove eles aqui no nosso instituto, né? Como a Gabi falou, a gente teve que readequar aí algumas das nossas ações para o modelo remoto, né? Porque a nossa ideia era realmente fazer essas ações, né? Trazer essas ações aqui para o nosso município de uma maneira presencial, né? Nas escolas, com as famílias, né? Porque a gente, com essas duas ações, a gente tem um público-alvo que são os professores, né, os educadores que trabalham aí com essa faixa etária de idade, de 0 a 6 anos, e também trabalhamos com algumas famílias que fazem parte, mais precisamente aqui do nosso projeto. Então, essa participação das famílias é algo que posteriormente eu vou estar explicando mais tranquilo para vocês entenderem. Então, a gente faz essa articulação aí, né, também, como a Gabi trouxe, com a Secretaria da Educação. Então, a gente promove os minicursos, a gente promove esses workshops, né? A gente teve até um aí recentemente, que foi com a TT Brandão, né, onde a gente falou um pouquinho da importância do brincar dos 0 aos 3 anos. Então, a gente traz essas temáticas, né? A gente aborda isso junto a esses educadores, realmente nessa perspectiva de transformação, né? Porque, como a gente fala, a nossa missão quanto instituto realmente é transformar crianças e adultos, né? E aí a gente utiliza os minicursos e workshops com essa intenção, né? De mudar um pouquinho, de realmente disseminar esses temas que são bastante importantes. Outra coisa que a gente utiliza bastante aqui no Instituto são as nossas ações virtuais. Nós temos posts, IGTVs e também temos as lives. E aí a gente traz um pouquinho dessa dinâmica, né, para estar utilizando aqui as nossas mídias sociais, para estar falando um pouquinho de temas que são super importantes, né, como, por exemplo, esse mês, né, que é o Setembro Amarelo, a gente aproveitou para divulgar alguns posts no nosso Instagram, falando um pouquinho sobre as emoções, de como esse adulto de referência, como essa família pode estar trabalhando as emoções junto com a criança, né? Como o Gabi trouxe, a gente tem esse foco no adulto, né? Porque é o adulto que vai estar proporcionando esses momentos junto com a criança, que vai estar tendo esse cuidado, né? Então a gente trabalha muito nessa dinâmica. E aí a gente tem os IGTVs, né? Que geralmente quem grava é aqui a Gabi, ela sempre está aí nas nossas redes sociais falando um pouquinho de alguns temas bem específicos, né? Também utilizamos aí o nosso YouTube, né? Que a gente fez uma live aí que foi super bacana para o Dia dos Pais, né? Que foi uma demanda que a gente percebeu aqui dentro do nosso projeto, né? Que a gente tem uma participação muito grande de um público feminino, né? E aí a gente sentiu que realmente a gente precisa também trazer esse público masculino, né? Porque a gente traz meio que essa perspectiva de que as mães ou as mulheres têm essa incumbência, e isso não é verdade, né? Então, através dessas lives, desses momentos, a gente também tenta desmistificar nessa questão de que só a mãe, só a mulher tem essas responsabilidades com a criança e não compartilhar com o homem. Então, a gente também utilizou, né? Então, a gente trouxe até o me fugiu o nome dele agora, Gabs. Eu não sei se você lembra. Geraldo Leles, né? Que ele é do bloco de Só Sendo Pai. Então, ele trouxe uma temática super interessante, né? Falando aí de como os pais podem aproveitar mais e melhor esse tempo com os filhos.
E aí também temos, né, o evento de Dia das Crianças, né, que é um evento muito bacana que a gente promove aqui no Instituto. E aí, antes, né, da criação do projeto, ele era um evento que o Instituto já proporcionava, né, mas ele nunca esteve dentro do escopo aí do projeto da primeira infância. E aí, a partir do ano passado, né, que a gente criou esse projeto, como o Dia das Crianças, né, meio que está linkado aí com esse projeto, ele passou a fazer parte daquilo que a gente acabou desenvolvendo aqui. Então, é um momento muito bacana que a gente vai desenvolver, a gente vai estar desenvolvendo dia 14 de outubro aqui, em uma comunidade carente aqui do nosso município de Belo Jardim. E aí a gente vai estar proporcionando oficinas, também a gente vai fazer algumas entregas de alguns brinquedos também no distrito aqui de Belo Jardim. Então, são essas janelas, né, que também a gente aproveita para estar disseminando, para estar sensibilizando essa comunidade em relação a esse tema. E também a gente tem aí o nosso encontro da primeira infância, né, que era algo que a gente já havia pensado, né, Gabi, lá desde o início do projeto, era algo que a gente tinha pensado para ser um momento presencial, né, e aí startou essa pandemia, e aí a gente não conseguiu, de fato, proporcionar esse momento aqui para o nosso município, né, que eu até acredito, com esse tempo que eu tenho de experiência, que a gente ainda não tenha tido um evento nessa magnitude, né? Porque aí a gente pensou realmente que esse encontro seria um momento onde a gente traria alguns especialistas falando sobre temas que são super importantes aí sobre a primeira infância. Também pensamos aí em oficina. Então a gente deu uma segurada, né, durante a pandemia, porque realmente a gente quer proporcionar esse momento presencial, mas estamos aí nessa reorganização, né, desse modelo para a gente voltar e conseguir realizar esse encontro, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana, principalmente aqui para o nosso município, né, que é a nossa atuação maior. Pode passar, Gabs, por favor. E aí, né, a nossa segunda frente, né, que é o fortalecimento da família e da comunidade, é onde eu tenho uma atuação mais forte, digamos assim. Porque dentro do nosso projeto da primeira infância, a gente tem uma linha que é o programa de piloto de visitação domiciliar, né? Como o próprio nome já diz, ele é um programa que a gente faz as visitações para algumas famílias. Para vocês que conhecem aí o Criança Feliz, né? É um projeto que atua basicamente da mesma maneira. Só que aqui a gente trabalha com um público um pouquinho mais restrito. A gente trabalha com 45 famílias atualmente, 56 crianças, e aí todas essas crianças, né, todas essas famílias, elas são de colaboradores Moura. Então a gente tem uma atuação aqui no município, mas as visitas domiciliares, né, a gente trata exclusivamente com as famílias de colaboradores Moura, né, da empresa aqui. E aí a gente teve que se readequar, né? Porque o nosso planejamento era ter essas visitas presenciais, nesse modelo presencial, né? Sendo um pouquinho até redundante. E aí a gente teve que se readequar para esse modelo remoto, né? Teve que se replanejar, né? Porque a gente precisou seguir aí os protocolos, né? Esse cuidado todo com a Covid. Então a gente teve que repensar como seria esse modelo das nossas visitas presenciais, né? E aí foi um pouquinho trabalhoso no início, né? Mas aí a gente conseguiu se reorganizar, se estruturar. Foi um pouquinho complicado inicialmente, porque a gente não tinha esse vínculo ainda muito fortalecido com essas famílias, né? Porque a gente estava iniciando, a gente estava engateando com esse projeto. E aí a gente, aos poucos, a gente foi conseguindo contribuir de uma forma mais efetiva com essas famílias, né? Então a gente percebeu que nesse modelo remoto, né, que as famílias tiveram esse isolamento social, que as crianças elas foram impedidas de conversar com outras famílias aí, com outras crianças. E aí a gente percebeu que
a gente teve uma contribuição um pouco maior, né? Porque as famílias, a partir das nossas conversas, elas não tinham tanta segurança de buscar alguns temas, né, relacionados às crianças, como saúde, sobre o brincar, sobre o comportamento infantil, né, que são alguns dos pilares que a gente trabalha, né, nas nossas visitas. Elas não tinham tanta segurança em pesquisar, então a gente trouxe essas orientações, né? A gente trouxe essas conversas, e aí também a gente escutou um pouquinho das demandas dessas famílias, e aí até em alguns depoimentos a gente conseguiu perceber que essa experiência do modelo remoto, um pouquinho desse isolamento social, as famílias começaram a perceber alguns comportamentos, né, das crianças, e aí a gente tentou se organizar, se articular para ir conversando com essas famílias. Então a gente fez um movimento muito bacana nessas visitas presenciais, que a gente vai retornar agora, enfim, né? E também a gente conseguiu retornar agora com esse modelo presencial as nossas oficinas e as nossas rodas de conversa. Então, é outra ação que a gente desenvolve junto a essas 45 famílias. Só para ser breve, né, nessa fala, as oficinas a gente desenvolve aqui no próprio instituto, né, em uma sala que a gente tem adaptada para as nossas crianças. E aí são oficinas com temas bem específicos. A gente teve um até recentemente, que foi chefe de cozinha com a nutricionista Jéssica, onde desenvolvemos uma atividade super bacana. E, ao mesmo tempo, a gente tem as nossas rodas de conversa, onde a gente conversou com as famílias, a gente trouxe a Mandeline, né, que é uma psicóloga aqui do município de Belo Jardim, que trata desse tema também, onde a gente teve essa escuta, onde a gente teve essa conversa sobre o comportamento infantil, né? Então foi um diálogo super interessante. E a gente também teve, né, uma atuação, né, algo mais voltado, que foi no percurso aí do projeto que a gente pensou em uma ação na comunidade quilombola aqui do Barro Branco, né, uma comunidade que a gente tem aqui no município. E aí a gente meio que quis trazer essas ações que vem funcionando aí com as famílias para essa comunidade, que foram as oficinas e as rodas de conversa. E a gente teve aí no último domingo esses momentos, né? Então a gente tenta replicar o que acontece, os temas, os especialistas que a gente leva tanto para as famílias como também para a comunidade. Então a gente teve um engajamento muito bacana, né? Gabi, que esteve presente nesse momento aí, a gente desenvolveu, né? E aí a gente percebeu que realmente essas comunidades, elas têm uma carência muito grande em relação a isso. E foi um momento muito bacana, um momento de troca, onde a gente conseguiu tirar muitas dúvidas das famílias, né? Então, acho que a gente pode avançar aí para nossa terceira frente de atuação. Acho que é a Gabi que vai pegar aqui. Então, a gente segue, né, com as ações. Como a gente falou, é um projeto relativamente muito novo, né? Esse é o segundo ano de implementação dele, com as atividades limitadas. O foco mesmo que a gente deu, né, só fortalecendo aí a fala de Henrique, foi as visitações domiciliares, principalmente, adequadas aí para o remoto, né? Com as orientações que aconteciam basicamente no WhatsApp e vídeos do YouTube com as famílias. E esse ano a gente volta com as outras ações, né? E aí, dentro dos outros projetos do Instituto, que se vocês podem ter a oportunidade depois de conhecer, aí acompanhar as nossas redes sociais, entrar no nosso site, a gente tem aqui um trabalho com robótica, então a gente está para fazer uma formação, uma oficina mesmo com as crianças aí de 4 até 6 anos de robótica infantil, né? Musicalização, trabalhar aí as habilidades musicais. Belo Jardim é conhecida como a terra dos músicos, então a gente quer cada vez mais fortalecer a cultura local, então a musicalização infantil desde o início, né? Aí para as crianças pequenas. As oficinas infantis, né, abertas que a gente faz. A gente tem um espaço aqui, que é uma praça, o Espaço Conceição Moura, uma praça bem grande, onde hoje as crianças pequenas e suas famílias têm um lugar de lazer para brincar e se divertir na cidade, que até então não tinha. Então, a gente promove mensalmente algumas oficinas infantis lá.
Estamos agora apoiando a construção do Plano Municipal da Primeira Infância daqui do município, então a gente está contribuindo também para a estruturação de políticas públicas no município, com esse olhar aí, para além da educação, mas intersetorial mesmo, envolvendo saúde, envolvendo assistência, envolvendo educação. Para a gente é muito importante, inclusive vai ser um marco para o município, se a gente conseguir realmente construir o Plano Municipal da Primeira Infância. Já está bem avançado, inclusive, esse processo de construção, né? A gente já está construindo o diagnóstico, já está com os encontros para estruturar aí, inclusive, a escrita mesmo, né, da política e a escuta das pessoas que fazem parte da comunidade aqui do município. A formação continuada, né, para educadores da educação infantil e para visitadores sociais. Então, a gente viu que era importante também contribuir com a formação continuada desse profissional da educação infantil, né? Então, a gente tem aqui a parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A gente tem um trabalho bem bacana aí com Carla, que daqui a pouco vai trocar com vocês, né? A gente é super parceiro, faz muita coisa legal juntas, né? Tanto na visitação como na formação continuada, né? Inclusive, a formação que a gente vai estar ofertando agora junto com o GP Eduque, que é mais bacana ainda, né? E para os visitadores sociais, né? A gente tem se aproximado da assistência, eles têm o programa Criança Feliz. A gente viu a necessidade de contribuir com a formação continuada desses visitadores, porque a gente, assim, a proposta do Criança Feliz, ela é muito bacana, mas ela tem algumas gaps, né, que a gente precisa ficar atento. Em cada município, ele é implementado de um jeito, né, por causa das brechas que se tem nessa política pública. Então, e uma das brechas, inclusive, é o perfil desse visitador, que pode ser até de nível médio. Só que alguns municípios priorizam aí estagiários das áreas da pedagogia, da assistência social, enfim. Aqui em Belo Jardim, eles optaram pelo nível médio, então a gente ficou muito preocupada, né? Como é que pessoas que não são da área vão levar orientações para as famílias se eles não têm o mínimo de informação, né? Então, a gente está contribuindo também com a formação desses visitadores sociais. E aí, inclusive, com uma atuação direta de Carla, né, que é a iniciativa o Direito ao Brincar, onde a gente está levando brinquedotecas vivas para as escolas, né, a gente experimentou o ano passado, esse ano a gente segue para implementar em mais 2 instituições daqui do município. A ideia inclusive, faz todo sentido com o que Carla vai trazer mais na frente, a gente garantir o direito do brincar na escola, né, que é muito importante. Então, isso é um pouco das nossas ações que a gente trouxe, muitas delas, mas eu diria assim, a principal hoje, o carro-chefe do nosso projeto, da nossa atuação, é as visitas domiciliares, que nesse período pandêmico a gente viu que fez muito sentido para as famílias, inclusive quando a gente fala de formas de acolher, né, a criança, o emocional dessa criança, o emocional desses pais, que ficou aí muito comprometido, né? Os pais se viram com crianças em casa sem ter muito o que fazer, né? Então, a gente chegou com esse apoio para orientar, dar algumas sugestões, contribuir de alguma maneira para tornar esse momento ali um pouco menos complicado, né? Apesar da gente saber que não está fácil, né? Então, é isso que a gente quis trazer para compartilhar com vocês a nossa atuação. Agradeço demais pelo espaço, pela oportunidade. É isso. Então, mais uma vez, né, boa tarde, agradeço aí a participação dos colegas Gabriela e Henrique, né, que compõem aí esse Instituto Conceição Moura. Vocês puderam perceber que o trabalho, né, da Gabriela e do Henrique nos faz pensar no desafio de adequar as ações que foram pensadas, né, no projeto da infância do presencial para o remoto, e que a partir disso fez emergir diversas questões, como eles próprios nos trouxeram de maneira brilhante. Né? Também trouxeram questões de como o Instituto Conceição Moura tem atuado na pandemia em relação à primeira infância e, sobretudo, né, na tentativa de insistir pela infância, né, conforme a nossa própria temática aqui abordada nesse terceiro painel,
da quarta jornada de estudos do GP Educ. Então, o projeto, né, tal como a Gabriela e o Henrique nos apresentaram, é um projeto para contribuir por uma melhor qualidade de vida para as infâncias e colocar, né, algo que também perpassa as discussões dos estudos da infância, onde também a sociologia da infância faz parte, a antropologia da criança também, o direito da infância também, que é colocar as crianças no palco de nossas discussões acadêmicas com a prioridade absoluta, né? Aquela prioridade que está ali presente no artigo 227 da nossa Constituição Federal, de 1988, e também ali no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, parabenizo aí, agradeço mais uma vez a participação dos colegas aí, Gabriela Rodrigues e o Antônio Henrique, que são membros aí também do GP Educ e compõem essa instituição aí, Conceição Moura, na cidade de Belo Jardim. Então, mais uma vez, agradeço as vossas participações. Então, dando continuidade ao nosso painel, o terceiro trabalho agora tem como título Contribuições dos professores para a promoção do direito de brincar na educação infantil em tempos de pandemia. É de autoria da membra do GP Educ também, a Carla Pereira Prejo Silva. A Carla ela é mestre em educação pela Universidade de Pernambuco, no campus Mata Norte, é especialista em psicopedagogia institucional, também pela Universidade de Pernambuco, no campus Mata Norte. Ela é pedagoga também pela Universidade de Pernambuco, no campus Mata Norte. É docente do curso de pedagogia da Faculdade de Belo Jardim e também é coordenadora da educação infantil na Secretaria de Educação e Tecnologia da cidade de Belo Jardim. E também, como eu falei, tal como a Flávia Regina, a Gabriela Rodrigues e o Henrique, assim também como esse que vos fala, somos todos membros do GP Edu. Então, a Carla, a partir desse momento, está com a palavra para a apresentação do seu trabalho. Boa tarde, pessoal. De fato, é uma alegria enorme, né? Estar aqui partilhando tantas experiências maravilhosas e discussões importantíssimas para a gente poder pensar as crianças nesse tempo presente, né? E já projetar desafios que estão por vir, né? Pensar nisso é muito importante para todos nós, né? Então, essa temática, ela é muito forte para nós, né? Muito cara. É algo que a gente também tem discutido juntos, né? Eu e Douglas aqui particularmente, de olho nesse direito que as crianças têm de brincar e em como esse direito tem sido vivenciado nesse período pandêmico, né? Então, nesse painel, a gente vai estar discutindo as contribuições dos professores para a promoção do direito de brincar na educação infantil em tempos de pandemia. E para começar a nossa conversa, quero destacar justamente o brincar como um direito, né? Então, trago aqui alguns documentos legais que configuram, ao brincar, essa qualidade, né? Então, a Constituição do nosso país, a Convenção sobre os Direitos da Criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz o brincar como pressuposto ao direito da liberdade, que é afirmado antes pela própria Constituição Federal. A gente traz no âmbito curricular as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que colocam as brincadeiras junto às interações como eixo da prática pedagógica nesta etapa da educação básica, especificamente. E aí nos vem o Marco Legal da Primeira Infância, em 2016, que traz em seu artigo 5º o brincar como uma das áreas prioritárias das políticas públicas para a primeira infância, e ainda no seu artigo 17 fala-se da necessidade da construção de espaços públicos que priorizem o direito à brincadeira e ao lazer, né? Então, a União, os estados e os municípios precisam priorizar isso em seus planos de construção dentro das cidades, e tanto no âmbito urbano como rural, né, gente? A própria BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que apresenta o brincar como um dos 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, reafirmando aquilo que as diretrizes já falavam desde 2009. E, por fim, destaco aqui os parâmetros nacionais de qualidade da educação infantil, que também explicitam as condições necessárias para que esse ambiente da educação infantil, ele dialogue com o próprio currículo, porque espaço, materiais, as relações, as interações também são componentes do currículo da educação infantil, que tem as experiências como um foco muito forte.
Então, pensar papel de gestão, de professor, da família, da comunidade, as relações intersetoriais para o favorecimento desse direito de brincar na educação infantil. E por que o brincar ele consolida-se como um direito? Aqui a gente puxa só um fiozinho da meada, porque as discussões são múltiplas e plurais. Então, vamos relacionar um pouco o direito ao brincar e a sua importância para a construção das culturas infantis. Então, se a gente considera as crianças como um co-construtor do conhecimento, da identidade e cultura, reafirmando-as como sujeitos históricos e de direito, então, para isso, a gente também precisa estar reconhecendo que as crianças constroem e reconstroem tanto a cultura quanto a sociedade, por meio das interações e das experiências que elas fazem entre si, né, com seus pares, mas também com as outras pessoas com que elas convivem, independentemente da faixa etária. E tudo isso acontece dentro deste movimento que o William Corsário chama de reprodução interpretativa. As crianças, elas não reproduzem sem uma criticidade. Elas trazem conteúdos e temáticas da sua realidade para as suas brincadeiras, mas imprimindo nelas as suas percepções sobre o mundo. Por isso que é uma reprodução interpretativa, porque cada uma traz a sua autoria para dentro desses cenários de brincadeira. E aí a gente reafirma também o brincar justamente como uma experiência de produção, de transmissão e de recriação das culturas da infância e da própria cultura em que as crianças estão inseridas, né? As culturas que elas compartilham também com as outras pessoas, tá? Então, é preciso também que a gente pense a partir dessa perspectiva que, brincando, as crianças constroem e ampliam também as suas representações de mundo, como elas pensam esse mundo, como esse mundo está aqui, né, representado simbolicamente também. E a partir disso, elas sustentam as suas culturas infantis, né, com base em tudo isso. Então, a partir desse pensamento, então a gente entende que as experiências de brincar fortalecem, ampliam e possibilitam que as culturas infantis se fortaleçam, mas ao mesmo tempo traz um questionamento: e se a gente não pode brincar? E se esse brincar é trazido para um plano de diminuição de possibilidades, não é? E aí, o que é muito importante, né? O Sarmento, ele fala que as culturas infantis, elas têm 4 eixos: a interatividade, a ludicidade, a fantasia do real e a reinteração. Então, nas discussões que a gente tem feito, Douglas e eu, a gente tem pensado na perspectiva das culturas infantis serem fortalecidas pelo brincar, justamente porque ele favorece esses 4 eixos. Percebam, a interatividade. Então, primeiro, a gente entende que o brincar ele não é uma aprendizagem inata, a gente não nasce sabendo brincar. A gente aprende a brincar na construção social, na relação com o outro, nas interações. Então, o brincar, ele tem essa sua característica interativa, né? A gente mesmo iniciando a nossa vida com um brincar mais introspectivo, mas é com o outro que a gente aprende a ser e estar no mundo, né? Então, o brincar, ele tem essa característica de uma aprendizagem social. Então, a interação sempre está presente. Interage com as coisas, com as pessoas, com os objetos, com a natureza, com o mundo social, físico, cultural, né? Além da interatividade, o brincar também favorece a experiência da ludicidade. A ludicidade, né, que de acordo com o Lucchesi, é uma sensação interna de prazer ao realizar qualquer atividade externa, como, por exemplo, o brincar. E por que o brincar é um espaço tão privilegiado para a ludicidade acontecer? Justamente porque é brincando que a criança sente muita liberdade de fazer. E você sentir prazer em realizar algo demanda primeiro a liberdade da escolha e da participação. Então, a gente sabe que quando a gente vai brincar, a gente relembra, né, das nossas brincadeiras e das crianças que a gente observa no cotidiano, a gente brinca porque a gente quer. E a gente tem a liberdade de dizer: eu não quero brincar. Né? E essa liberdade não acontecer, então essa experiência que você está tendo não é de brincar. Pode ser uma outra experiência, mas não é de brincadeira, porque ela pressupõe liberdade, né, e participação voluntária, tá? A fantasia do real também é elucidada dentro do âmbito do brincar, justamente porque a criança ela faz esse diálogo entre realidade e brincadeira, né, muito fácil, muito tranquilamente. Transita entre os dois mundos da fantasia e da realidade com muita tranquilidade. Às vezes, a dificuldade de compreender está mais em quem observa do que em quem brinca, né? Então, a fantasia do real é a possibilidade da criança trazer situações da sua realidade para interpretá-las dentro de suas brincadeiras a seu modo, de acordo com suas percepções particulares, né, e coletivas.
E, por fim, a reiteração, que é a possibilidade dentro das brincadeiras da criança dobrar, desdobrar o tempo como ela quiser. A criança não é escrava do tempo dentro das suas brincadeiras. Ela tem uma lógica de tempo completamente diferente. Por exemplo, quando a gente está brincando, a gente diz assim, vamos começar de novo? Vamos rever, né? Então, a reiteração, a possibilidade de recomeçar, começar, retomar, quando quiser. Então, percebam que sim, o brincar, ele estrutura as culturas infantis, é algo que está extremamente entrelaçado a tudo isso. Então, portanto, se nós consideramos as crianças como sujeitos históricos, construtores de cultura, a gente tem que possibilitar um brincar de qualidade para que elas possam fazer isso, né? E aí a questão da qualidade do direito de brincar está muito ligada também à questão que Bruget traz para a gente, né? Que a criança brinca com o que tem na mão, mas também com o que tem na cabeça. Então, não adianta apenas a gente achar que a criança sempre vai se virar com o pouco que tem. É preciso que os adultos também se empenhem para formar e organizar um ambiente favorável para que o brincar aconteça com qualidade. Não adianta só a gente brincar e proporcionar qualquer coisa. Precisa que a gente sempre esteja se esforçando para que as crianças ampliem as possibilidades, tendo contato com coisas novas. Imagine você ter que brincar sempre com as mesmas coisas, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas o tempo inteiro. Então, por isso que é importante a gente discutir isso agora, nesse período pandêmico, né? Porque a gente precisa organizar espaços, tempos, materiais e relações onde a criança tem acesso aos bens sociais e culturais amplamente, amplamente. E quanto mais acesso a coisas diferentes ela tiver, mais esse brincar será ampliado e mais alto será o seu nível de desenvolvimento nesse sentido, tá? E aí, qual é o nosso papel de professor, de adulto nessa perspectiva? Né? É justamente organizar esse ambiente com objetos, materiais e observar e escutar essa criança para compreendê-la e respondê-la em suas necessidades. Né? Então, imagine, né, a criança que está em casa, né, aqui eu vou fazer esse recorte, eu sei que algumas crianças já retornaram às escolas, mas vou fazer um recorte com aquelas como aqui no município de Belo Jardim, que permanecem com as aulas remotas, aguardando que a gente se organize para recebê-los da melhor forma possível, com segurança, com proteção à vida. Né? Imagine aqueles que estão em casa, né, que às vezes não têm possibilidade de contato com coisas diferentes. Como está a qualidade desse brincar? Né? E aí, nesse cenário de pandemia, a gente vem falar do que acontecia antes, porque o brincar ele já estava sofrendo com essa falta de empenho dos adultos antes mesmo desse período pandêmico. Então, vamos pensar assim, que a problemática ela já existia e ela ganha novos contornos com as situações novas que surgiram, como a pandemia de Covid-19. Então, na pesquisa que realizei no mestrado, lá na cidade de Nazaré da Mata, a gente identificava dentro do espaço escolar de educação infantil que o centro do planejamento era a alfabetização precoce e não a criança, que as brincadeiras elas só eram permitidas na hora do recreio e somente externamente ao espaço da sala de aula, que o parque ele se mantinha fechado porque não tinha manutenção. As crianças elas brincavam num pátio vazio, de piso rústico e sem coberta. Apenas crianças da mesma idade brincavam juntas, então não havia uma troca de gerações de crianças ali. Né? E os brinquedos eram industrializados, sujos, quebrados, em pouca quantidade, que eram despejados de toda forma para as crianças. Né? Os adultos se aproximavam apenas para intervir em alguma situação de conflito e, por isso tudo, diante de todo esse contexto de negação e negligência a esse direito de brincar, as brincadeiras das crianças eram breves, descontínuas e repetitivas. O ambiente não era desafiador. O ambiente não tinha nenhuma novidade. Então, não tinha também como brincar. As crianças se esforçavam bastante. Elas resistem e insistem, como sugere o tema aqui do nosso painel. Né? E agora, no cenário pandêmico? Né? Aliás, eu vou trazer aqui mais algumas pesquisas que coadunam com a minha, né? Dialogam com a minha pesquisa de mestrado, como a pesquisa de Viana, lá em Campina Grande, que também apenas a sala de aula é o lugar de estudo e o pátio é o lugar de brincar. Também essa divisão de espaço, território. Lá em Natal, no Rio Grande do Norte, a Ruda também pesquisou e viu que as próprias crianças já assimilavam essa diferença entre os espaços. As crianças também achavam que brincar era lá fora e que a sala de aula era o lugar de estudar. Em outra pesquisa realizada por Nicoliero, Sommerhalder e Alves, eles relatavam também um desinteresse por parte dos professores com relação ao brincar das crianças, um distanciamento, não havia uma preocupação pedagógica de investigar e observar essa prática, e, por fim,
A professora Barbosa e Fortuna, elas trazem que a formação inicial e continuada em uma perspectiva lúdica poderia fazer com que o direito de brincar acontecesse de uma forma muito mais dialógica, né, muito mais respeitável dentro dos espaços de educação infantil e na sociedade que essas instituições tocam. Então, aí a necessidade da gente imprimir dentro dos processos formativos a perspectiva lúdica, conhecendo também o objeto teórico da ludicidade, né, que às vezes as pessoas acham que é sinônimo, brincar, ludicidade, são objetos diferentes que dialogam, né. Então, percebam que antes da pandemia esse cenário já se consolidava. E agora, né? Na pandemia, que cenário é esse que as crianças estão inseridas? Então, onde é que elas estão brincando? Em casa, no quintal de casa, na calçada? Alguém leva elas para visitar um parque, né? Que agora a gente já está podendo fazer isso. Né? Onde é que elas estão brincando? Com que elas estão brincando? Tem brinquedo? Tem material não estruturado? Uma areia, uma pedra, né? Uma garrafa de refrigerante, materiais da casa que podem ficar disponíveis para elas. E com que elas estão brincando? Sozinhas? Com a mãe, com o pai, com a avó? Né? Quem é que está junto dessa criança nesse momento para brincar? E de que forma elas estão brincando? Com muito tempo, pouco tempo, né? Sendo pressionadas, sendo desvalorizadas em suas criatividades ou impulsionadas por adultos que são sensibilizados pela importância do brincar e favorecem esse direito. Então, aí a gente veio com esse grande desafio de pensar como as instituições de educação infantil poderiam estar favorecendo esse direito ao brincar dentro desse contexto pandêmico. E aí a gente vem com a resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação, de dezembro de 2020, que fala dessa quebra de rotina das crianças, que a escola precisa planejar ações e orientações sobre rotinas e atividades para as famílias desempenharem com as crianças, não fazendo uma substituição do papel da escola, mas otimizando esse contato que a família tem com a criança para poder fazer essa ponte dialógica com a escola e com a ação docente. Também desenvolver atividades pedagógicas não presenciais, considerando os objetivos da BNCC, e inserir materiais lúdicos e interativos com explicações sobre Covid e também hábitos para a prevenção da saúde e outras questões, né? Então, percebam que é preciso que as instituições dialoguem com as famílias para que o espaço familiar, ele seja também um espaço de desenvolvimento e aprendizagem para essas crianças, certo? Então, eis o desafio de pensar como não de transferir a responsabilidade das instituições de educação infantil para as famílias, mas de, enquanto instituição, conseguir chegar aos pais, ajudá-los também no seu processo formativo, para que escola e família contribuam para que as crianças se desenvolvam, aprendam através de experiências mediadas pelo brincar, que é o centro da prática pedagógica da educação infantil. E aí, para a gente ir concluindo esse momento, eu trago algumas partilhas de experiências daquilo que fizemos aqui, porque a gente fica pensando, e nós vamos fazer o quê, né? Diante dessas orientações também do Conselho Nacional de Educação, daquilo que a gente tem também posto no nosso estado, no nosso município. Então, o que é que a gente pensou? Temos que orientar os pais, então vamos pensar, como é que a gente pode otimizar o ambiente familiar para utilizar nas brincadeiras? O que é que tem em casa que a gente pode fazer? Como a gente vai orientar essas famílias? Sensibilizar os pais para que eles percebam isso, que qualquer coisa em casa pode ser usada para brincar, a criança só precisa de liberdade. Então, a gente pensou em elaborar um e-book autoral, escrito pelos professores da rede, com experiências de aprendizagem e desenvolvimento para serem desenvolvidas pelas famílias, com essa troca e mediação com os pais, certo? E aí, no final do ano, o e-book vai ser publicado. Então, a gente traz esse professor para o âmbito de uma publicação, entender que ele também é pesquisador e que as práticas que ele desenvolve são super importantes, né? E que ele precisa criar uma linguagem, uma estratégia para conseguir se comunicar com esse pai. E eu acho muito interessante porque, gente, olha, tem mudado também a percepção desses adultos que convivem em casa com as crianças, para ter mais paciência, para dispor de tempo para estar com os meninos. Então, vejam essas duas experiências aqui que nós fizemos. Na primeira, é uma brincadeira de alvo, né? Então, esse balde ele era colocado em níveis diferentes de distância e a criança ela tinha que arremessar as petecas de papel dentro desse balde. Então, esse adulto teve que permitir que a criança pegasse esse balde, amassasse essas petecas e fizesse esse momento com ela. Nessa segunda foto, a gente tem aqui um percurso utilizando coisas que tem em casa, vejam, coisas super simples, embalagens, tijolos, cadeiras. Aí eu pergunto, em outros contextos, quando é que um pai ia deixar que a criança pulasse de cima da cadeira da cozinha?
né, e achasse que isso é importante e relevante. Então, percebam que essas ações também são um momento formativo para a família. Eu tenho certeza que, a partir de então, diante dessas possibilidades, há rupturas de quebras de paradigma, permitindo que essas crianças tenham uma liberdade maior dentro de casa para brincar com aquilo que elas percebem, né? E também sempre dizendo aos pais, olha, a criança não pode estar sozinha, elas precisam sempre de alguém perto para orientar, para não deixar que elas corram risco. E aí a gente vem resgatando aquele pensamento da professora Barbosa, da professora Tânia Fortuna, sobre a formação em uma perspectiva lúdica. Então, nós temos os momentos de oficina de estudo com todos os professores da rede, onde a gente intensifica nosso compartilhamento de ideias sobre o brincar e as características também da educação infantil, para que aquilo que a gente produza, de fato, seja centrado nas crianças e nas dificuldades do contexto pandêmico, né, para superá-las. Nós também temos um momento de converscote de ideias. Essa aqui é online, então nós também temos um momento formativo presencial. Vou botar também minha flor, que foi no Converscote de ontem, né? Que foi o tema, foi Brincar de Primavera. Converscote, na verdade, é um piquenique formativo que tem por objetivo promover possibilidades para que os estudos das infâncias e das especificidades da educação infantil possam ser mediados pela música, pelas brincadeiras, pelas artes e pelo contato direto com a natureza. Então, vou partilhar um pouquinho do que foi, né? Então, aqui tem um parque em Belo Jardim chamado o Parque do Bambu, né? Olhem só nossos professores aqui no nosso piquenique. Então, primeiro tivemos um momento de estudo sobre as concepções de infância e iniciamos um estudo teórico sobre o brincar, né? Em seguida, a gente fez uma oficina de brinquedo, construímos um balangandã com as professoras, e aí foi muito legal, né? E finalizamos com o nosso piquenique, né? Com a partilha. Então, mesmo diante do período pandêmico, a gente está tentando criar estratégias para ir pensando as formas de aproveitar o tempo que nós temos para estudar, refletir e criar estratégias para trazer o brincar como um direito efetivo nas práticas da educação infantil do município de Belo Jardim. Então, essa é a nossa partilha de hoje e deixamos aqui a mensagem de esperança, né, de que brincar é possível, independente do contexto, porque ele se reinventa e é possível que a gente brinque sempre, 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 independentemente do momento em que estejamos, inclusive agora. Então, deixo aqui essa mensagem de esperança para todos. Deixem as crianças brincarem. Então, pessoal, mais uma vez aí, né, boa tarde à colega Carla, os demais que apresentaram seus trabalhos. Como vocês puderam perceber, a Carla, ela traz um recorte de sua dissertação e faz essa ligação com outras pesquisas, tal como a dela, que foram realizadas em momentos anterior à situação pandêmica em que nós estamos vivendo, né? Então, o trabalho da Carla apresentado nos ajuda a refletir sobre o fato de que a temática ela é muito cara e forte para todos nós, como ela mesma dialogou conosco, ou seja, na afirmação do direito ao brincar, mesmo antes do tempo de pandemia, né? Então, quando ela traz essas 3 pesquisas, incluindo a dela, né, em cidades distintas, em estados distintos, e que já reconheciam essa suposta mitigação do direito ao brincar das crianças, a gente percebe que é necessário essa discussão e por isso que ela é muito cara, tal como a Carla nos trouxe no seu debate. Então, é preciso afirmar e reafirmar o direito ao brincar das crianças, mesmo diante da crise sanitária em que vivemos. E essa crise, como a gente já sabe, ela é vivenciada de maneira diversificada pelas crianças, o que nos remete ao fato, por exemplo, que muitas crianças, né, tal como a Carla trouxe, podem ter tido o seu direito ao brincar mitigado, mas outras, né, também podem não ter tido nem essa mitigação, né, ou seja, pode ter tido a sua total ausência. Então, tal como a Carla nos finaliza a sua apresentação, pedindo para que nós venhamos a deixar as crianças brincarem, né, sobretudo nessa situação atual vivenciada por todos nós, sobretudo as crianças na pandemia. Então, agradecendo aí, né, a participação da Carla com o seu trabalho, assim como a Gabriela Rodrigues, o Antônio Henrique e a Flávia, né, Regina. Com todos esses trabalhos, nós percebemos que eles estão interligados,
o que refletem a emergência de insistir nas discussões relacionadas à infância nesse momento atual. Então, para a gente finalizar, a partir de agora, eu gostaria de ouvir os colegas, né, ou seja, a Carla Pereira, a Gabriela, o Antônio Henrique, a Flávia Regina, sobre o fato de insistirmos na infância. Então, enquanto uma discussão, para finalizarmos esse painel tão brilhante com apresentações que nós já tivemos de cada um dos 3 trabalhos, a pergunta que a gente poderia ter no final seria como insistir, né? Ou seja, como podemos insistir na infância nesse atual momento pandêmico. Então, com a palavra aí a Carla, a Gabriela, o Antônio, o Henrique, a Flávia Regina. Veja, a insistência, né? É algo muito importante para todos nós, né? E aí a gente tem várias perspectivas dessa sua inquietação, Douglas. Quem insistirá, né? Diante dessa sociedade tão adultocêntrica, quem insistirá pelas infâncias, né? Primeiro é dar espaço e voz a essas crianças cada vez mais. E não apenas em um âmbito tão global e geral e totalizante, mas principalmente nos âmbitos onde elas tocam, onde elas estão inseridas, né? Fazer com que esse discurso e esse diálogo chegue cada vez a mais pessoas, né? A gente tem participado de entrevistas em rádios, dos momentos formativos com as famílias, né? Desse espaço de discussão, e eu acredito que essa insistência, ela precisa também ser sensibilizada diante de tudo isso, né? As crianças precisam desse espaço de insistência, porque elas já insistem muito, muito. Eu acredito que os adultos precisam dar as mãos a essa insistência das crianças em viver a sua infância, as suas infâncias, né? Então, vamos dar nossa contribuição, é um convite mesmo a todo mundo que assiste esse momento, que a gente discuta sobre isso na nossa casa, com os nossos amigos, com as pessoas que vocês conhecem, e que as discussões que nós fazemos sobre as infâncias, elas mudem também a nossa atitude para com as crianças que a gente convive. Então, essa rede inteira de pessoas preocupadas com isso vai fazer com que essa insistência nunca acabe e que a gente sempre garanta uma plenitude na vivência dos direitos das crianças, né? Concordo com a Carla, né? Eu acho que essa insistência também parte da luta pela defesa da garantia dos direitos das crianças e adolescentes, né? A gente sabe que, infelizmente, né, as crianças e adolescentes, elas estão dentro dos grupos mais vulneráveis em termos de violação dos direitos, de diversas formas, né? Inclusive a ausência do direito de brincar, né, que deveria ser um direito tão presente em nossas vidas, né, diante de tudo aí que Carla apresentou. Eu acho que a insistência nossa, né, enquanto humanidade, é insistir em termos de mudar nossos comportamentos em relação à Mãe Terra, né, do ponto de vista global, né, continuar esperançando na perspectiva da luta pelos direitos, né, das crianças e adolescentes, e aí dentro dos seus vários, na insistência de trabalhar, né, na perspectiva de colocar a criança, né, dentro desse processo do centro, né, da perspectiva do que a Convenção dos Direitos trazem, do interesse superior da criança, que muitas vezes a gente deixa de lado, né, qual é esse interesse, né, e de fato fazer valer, como o Sarmento e a Machi traz, essa legislação, que a gente sabe que é uma legislação que é ocidental, mas de que forma a gente pode trazer, de fato, essa lei, né, que aí Douglas pode falar melhor, está dentro do ambiente, né, de atuação dele, essa lei para essa efetivação, né, na vida das crianças, em especial no recorte da pandemia, que se a gente já vivia um contexto, né, de vivências, né, e experiência das crianças difíceis, a pandemia, ela alterou muito isso, né, e de que forma a gente pode estar seguindo aí, insistindo, brincando junto com as crianças, né, insistindo por seus direitos, né, e permitindo, né, que essa criança seja esse ator social que a gente busca.
Eu super, assim, me reconheço na fala de Carla e de Flávia. Eu acho que é isso mesmo, é a gente dar voz para as crianças ouvir, né? Criar mais espaços de escuta, né? Para a gente ter mais claro e se sensibilizar de fato das necessidades infantis, né? E a garantia de direitos, assim, eu acho que a gente tem um papel importante enquanto adultos que tem quando a gente vai para a hierarquia de poder, né, que muitas vezes a gente se coloca, né, nessa perspectiva, de ter mais força, inclusive, para brigar nesse sentido, né, mobilizar de fato para que a gente consiga garantir esses direitos, né, das crianças e dos adolescentes, especificamente de brincar, que foi o que a gente trouxe aqui, mas todos os outros, né. E eu acrescento ainda uma coisa que a gente tem tido como preocupação, né, é levar informação, de fato, né, para quem precisa, né, no caso, os pais, as mães, as famílias, sobre a importância de tudo isso, dessa discussão que a gente está tendo aqui, né, que muitas vezes elas não conseguem acessar, né, então, levar com a linguagem simples, a gente sair dos muros da academia mesmo, sabe, a gente ir até a casa das pessoas e levar essas orientações que são importantes, né, que muitas vezes, quando os filhos deles não estão brincando, eles estão infringindo um direito, né? E aí, muitas vezes, muitos fazem isso por não ter conhecimento, né? Então, eu acho que é isso, é popularizar esse tema, levar numa linguagem fácil, assim, a gente furar essa bolha de falar de nós para nós mesmos, né? E, de fato, levar a orientação, levar a informação, que é um pouco disso que a gente tem feito aqui no Instituto, via as visitações domiciliares, via a ação na comunidade quilombola do Barro Branco, que é uma comunidade com potencial incrível, né? Muito bacana, riquíssima culturalmente, vocês, quando puderem, ter a oportunidade de conhecer, mas que negligenciam alguns direitos, né, das suas crianças quilombolas, né, que são regidas também pelo ECA, né. Então, a gente precisa levar essa orientação também para essa comunidade sobre essas informações, que é um pouco disso que a gente tem procurado fazer. Então, eu acho que uma forma de insistir nas infâncias é, de fato, a gente democratizar esse assunto, esse conteúdo, essa informação de uma maneira leve e simples para as pessoas, de fato, entenderem, né? Chegar em quem precisa saber que hoje são as famílias, né? Mãe, pai, avó, tia, quem cuida dessas crianças, né? Porque a diversidade de infâncias que a gente tem, a gente não pode se restringir apenas a um público, né? E nós falar para nós mesmos também não vai resolver muita coisa. Então, eu acho que eu enxergo como uma forma de insistir é isso, é a gente tentar cada vez mais levar informações, levar as orientações sobre a importância da primeira infância ser prioridade absoluta. Eu acho que depois de 3 falas aí, né, tão brilhantes, eu acho que eu fico até um pouquinho tímido de falar, mas correndo até o risco de ser um pouquinho redundante, né, aí eu me encontro muito também na fala de vocês, né, realmente a gente precisa e necessita insistir na infância, né, e eu acredito que a gente através das nossas ações, como vocês podem ter percebido aí na apresentação, e a gente tem feito isso, né? É um trabalho de formiguinha, é um trabalho aí que realmente a gente necessita de uma rede, né? Como o Gabi muito bem traz, realmente eu acho que insistir a melhor forma é realmente a gente democratizar esse tema, de realmente levar as informações, né? Porque a gente tem tido muitas experiências, né, de, por exemplo, alguns direitos que às vezes são negados às crianças, mas aí os pais não têm essa informação. Então, acho que levar a informação, tratar desses conteúdos, né, perceber que não é só a educação que é importante para a criança, mas a saúde, né, outros temas, é super importante. Então, eu acho que realmente a forma da gente estar insistindo
é realmente conversar, é disseminar ainda mais, né, sobre as infâncias, sobre as crianças, né, sobre as suas singularidades. Então, acho que é isso, né, é realmente insistir, né, como vocês trazem. Então, pessoal, vocês puderam perceber o quão rico é pensar em como podemos insistir nas infâncias no momento pandêmico. A Carla, né, ela já faz na sua argumentação uma contra-pergunta, né? Ou seja, como vocês puderam perceber, como insistir, quem na verdade insistirá pela infância nesse momento em que a gente vive, né? Então, também uma pergunta, um questionamento a todos nós que fazemos parte não só do GP Edu, mas de todos que trabalham com as infâncias, né, com as crianças no nosso país. A Carla também trouxe algo bastante interessante, que é a insistência, ela precisa ser visibilizada, né, que os adultos, eles precisam, na verdade, todos nós adultos, precisamos dar as mãos uns aos outros para essa insistência, né? Então, que é preciso também ouvir as crianças para essa insistência às infâncias. A Flávia Regina também traz suas contribuições para o questionamento que nós fizemos para o nosso debate, dizendo que essa insistência também deve ter como parte a luta pelos direitos, né? Então, a gente precisa insistir em termos de mudarmos os nossos hábitos, os nossos comportamentos, seja em nível global, mas também em nível local, e esperançar, né? Esperançar, sobretudo, na pandemia, que é algo bastante difícil e que é preciso, tal como a Flávia Regina, também efetivar esses direitos, inclusive o direito a brincar, que foi tão discutido no nosso painel. A Gabriela também, né, reconhecendo as falas da Carla e assim também da Flávia Regina, a dos que é preciso criar mais espaços de escuta das crianças. Então, nós, como adultos, temos um papel importante para essa escuta, ou seja, é preciso ouvir as crianças nesse momento de pandemia, que também, tal como as palavras da Gabriela Rodrigues, é preciso democratizar o conteúdo e que essa democratização seria uma forma de insistir nas infâncias contemporâneas, né? E finalizando a sua argumentação para o nosso debate, a Gabriela trouxe algo bastante pertinente, que é pensar a primeira infância como prioridade absoluta, ou seja, pensando, né, na efetivação, tal como a Flávia Regina, né, pede em nossos argumentos, que a gente saiba como efetivar essa primeira infância, tal como consta nas nossas legislações, lá no artigo 227 da Constituição Federal, no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, tirar essa prioridade absoluta e insistir nas infâncias de maneira realmente efetiva e não apenas utópica, ou seja, não apenas deixar lá no papel, mas que é necessário que nós venhamos a insistir nessa infância no período de pandemia que a gente vive. Por fim, né, o Antônio Henrique aí também traz suas contribuições para o nosso debate, para a nossa discussão final desse nosso terceiro painel, dizendo que a gente precisa e necessita insistir na infância através de nossas ações, né, ou seja, ele traz aí os exemplos do próprio projeto aí do Instituto Conceição Moura, onde a Gabriela e ele fazem parte, dizendo que as ações deles, né, nesse projeto, sobretudo as ações do próprio Instituto, têm aí feito, tem, na verdade, insistido pelas infâncias nesse período de pandemia, e que é preciso, né, não apenas, né, o Instituto, mas é necessário também uma rede aí articulada para que venha ter essa insistência na infância, algo ligado ao nosso debate aqui nesse terceiro painel. Então, desde já, né, já para finalizar, caso alguns dos colegas queiram deixar alguma mensagem final, eu dou a palavra a vocês novamente, né, e aí, posteriormente, eu finalizo essa nossa discussão, esse nosso terceiro painel na quarta jornada de estudos das infâncias do GP Educ. Então, enquanto uma palavra final na Carla Pereira, a Gabriela Rodrigues, o Antônio Henrique e a Flávia Regina, caso assim desejem dar uma palavra final, e aí nós encerramos o nosso painel tão brilhante de discussões relacionadas à insistência da infância nesse período pandêmico que a gente vive. Apenas agradecer a oportunidade de estar aqui e partilhar um pouquinho das experiências que a gente tem e
deixar realmente assim, gente, vamos insistir de fato, né, fazendo cada um aquilo que está dentro da nossa própria realidade. Façamos com que as crianças possam ser felizes, livres, amadas, respeitadas, né? Então, isso é insistir nas infâncias. Então, um abraço a todos e uma boa tarde. Então, é agradecer também pela oportunidade, pelo espaço, né, de estar aqui hoje com vocês, trazendo um pouco da nossa experiência, aprendendo também com os colegas, então, de gratidão, né, e reforçar aí o que Carla trouxe, né, a gente continuar insistindo, né, garantindo aí que as nossas crianças tenham seus direitos, de fato, garantidos na ponta, né? Então é isso. Muito obrigada. Boa tarde. É só para agradecer o convite, né, e a oportunidade da gente estar dialogando, né, atuando em rede e podendo estar proporcionando esse debate, né, junto à jornada de estudos da infância. Obrigada. Me deixa eu agradecer aqui, né, a participação aí, essa contribuição, né, que a gente teve a oportunidade de trazer um pouquinho aí do nosso projeto, das nossas experiências, né, e também escutar um pouquinho aí das experiências da Carla, da Flávia, né. Então foi um momento muito bacana que a gente teve, realmente eu acho que é interessante que vocês, né, que estão aí nos ouvindo, não deixar que essa discussão, né, ela acabe aqui, que ela possa prosseguir nos espaços que vocês estão, continuem com essa discussão, né, com essa assistência na infância, que se faz muito importante. Então, de fato, eu quero realmente agradecer e dizer que fiquei bastante feliz, né, por essa primeira participação nessa jornada. Então, obrigado, viu? Então, tenham todos uma boa tarde. Então, pessoal, mais uma vez aí eu agradeço a participação da Carla Pereira, da Gabriela Rodrigues, do Antônio Henrique e da Flávia Regina nesse nosso painel, onde a gente contribuiu aí com as discussões para insistir na infância na pandemia. Então, boa tarde mais uma vez, agradeço a participação de todos e continue, né, conosco nessa quarta jornada de estudos da infância, que nós teremos ainda grandes participações e outros painéis que vão dar grandes contribuições também para pensar nas infâncias e nas crianças nesse período de pandemia. Então, agradeço mais uma vez, né, a escuta de todos vocês que estão aqui e até breve.